Já o critério de capacidade de condução de corrente, ele é um dos mais importantes que a gente vai estar trabalhando, se não é o mais, tá? Ele está ali pau a pau com o de queda de tensão. Na verdade, né, a capacidade de condução ou queda de tensão vai depender simplesmente do comprimento do circuito para qual que vai se prevalecer em relação ao outro, tá? Mas o capacidade de condução de corrente, tá? Ele fala o seguinte, que você vai tentar, né, nós vamos dimensionar o circuito para que ele passe uma certa quantidade de corrente nele. O cobre não tem tanto problema com a questão de quanto de corrente vai estar passando ali. Mas eu me preocupo especialmente com a isolação, certo? Eu vou evitar que passe uma determinada quantidade de corrente para que não aqueça a isolação do cabo. Tá? Então eu estou preocupado com os efeitos térmicos que vão estar sendo produzidos pela circulação de corrente. Então quando eu falar para vocês, nesse cabo, né, vou chutar aqui um exemplo, de 2,5 milímetros quadrados, você pode passar até 24 amperes nessa situação, eu estou preocupado que com 24 amperes ele vai chegar no limite térmico aceitável e qualquer coisa acima disso eu vou estar extrapolando o limite térmico da isolação, levando o condutor a se deteriorar, certo? A própria isolação do cabo acaba se deteriorando e aí pode levar a N problemas, tá? No pior dos casos, né, fechar um curto e incendiar toda a instalação, tá? Para a gente usar esse critério, nós vamos dividir ele em 3 pedaços, tá? Na primeira parte, a gente vai calcular a corrente de projeto do circuito, tá? Então essa parte nós já temos mais ou menos calculado, mas nós vamos deixar ali explícito quantos amperes está com essas condições atuais de cada um dos circuitos que nós temos. Depois, eu vou verificar qual método de instalação que nós estamos empregando, tá? Porque é diferente. Se eu estou preocupado com o efeito térmico, a troca de calor entre o cabo e o meio onde ele está instalado vai influenciar. Então é diferente se o cabo está instalado numa bandeja onde ele está exposto ao ar, então ele tem uma troca facilitada de calor, e é diferente se ele estiver dentro do eletroduto fechado, num ambiente fechado, sem troca de ar. Tá? Então o método de instalação influencia diretamente como que essa troca de calor do cabo com o meio, né, interage. E por fim, tá, nós vamos aplicar fatores de correções em função da forma como a tabela da 5410 traz os dados para nós. Ele fez todas as contas considerando determinados parâmetros. E aí pode ser que, na hora que a gente está empregando, esses dados não estejam de acordo com a tabela. Então a gente vai aplicar alguns fatores de correção, né, para poder fazer esse ajuste do que a gente tem no projeto para o que a norma estava considerando na hora de fazer os cálculos. Tá? Então a gente vai passar por cada um deles e vamos chegar no final com a capacidade de condução para cada circuito. Tá? Então vamos lá. A primeira parte, então, calcular a corrente de projeto. A corrente de projeto é tranquila. Se o circuito é monofásico ou bifásico, a gente vai aplicar a nossa velha fórmula de corrente, né? P igual a VI vezes o fator de potência. Não esqueçam do fator de potência. Tá? Isola o I, então você tem potência de tensão vezes o fator de potência. Se por acaso o circuito for trifásico, não esqueça do raiz de 3 lá das nossas deduções lá em circuitos 2. Certo? E beleza, calculando a corrente de projeto, guarda esse valor. Tá? O segundo passo é determinar o método de instalação. Então aqui vocês podem ver aí que eu deixei até uma eletrocalhazinha aqui para a gente lembrar. Né? Então está aqui a eletrocalha, mas na verdade a norma traz, né, várias formas de instalação. Já tinha mostrado essa tabela anteriormente para vocês. Né? Mas a norma, esse aqui é só um resumo. Tá? A norma lá está lá na página 90 da norma. E são 3 páginas de método de instalação. Então aqui está só o resuminho mesmo. Então vocês podem ver lá na linha 1, na linha 2 da tabela original da norma, você tem um desenho indicando que você tem um eletroduto de seção circular instalado em parede termicamente isolante. Tá? Esse é o primeiro tipo que a norma traz, esse termicamente isolante. O que é isso? Isso é normalmente parede de gesso. Tá? Ou gesso acartonado, que a gente costuma falar, né? Ou vulgo drywall.
Tá? Então, esse é um tipo de instalação. O outro tipo de instalação que a norma traz, né, é você ter o eletroduto e ele ser fixado diretamente na parede. Tá? Então, ela traz a descrição aqui: condutores ou cabos em eletroduto aparente de seção circular sobre a parede ou até no máximo, né, 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto afastado da parede. Tá? Então, esse é outro tipo. Aí depois você tem eletrodutos em seção não circular e mais para baixo, que não por fim, né, você tem a parte que nos interessa no nosso projeto, né, que vai ser o que vocês vão provavelmente estar usando, que é condutores, né, ou cabos em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Tá? Alvenaria e tijolo, tá, pessoal? Então tá aqui duas amostras aqui que ele pode ser ou cabo, né, condutor ou cabo, tá aqui. E aí, né, para cada método de instalação, tá? Se eu passar aqui um pouquinho para frente, vocês vão ver, né? Opa, volta um pouquinho aqui. Vocês vão ver que eu tenho mais formas de instalar, tá? E dentro dessa tabela, eu tenho aqui, ó, se vocês estiverem usando o condutor, volta um pouquinho, não é a hora disso aqui ainda. Se vocês estiverem usando o condutor isolado, tá? Vocês vão olhar esses métodos de referências aqui. Se vocês estiverem trabalhando com o cabo unipolar, vocês vão usar esses métodos aqui. Se for o cabo multipolar, vocês vão usar os métodos que estão indicados desse lado de cá. Certo? Vocês podem observar que condutor isolado e condutor e cabo unipolar praticamente segue a mesma coisa, então não tem muita diferença. Para o cabo multipolar muda um pouquinho. E vocês podem observar que, por exemplo, na forma de instalação número 11, onde você tem o cabo pregado direto na parede, Ezequiel, eu posso pregar o cabo direto na parede? Pode, a norma prevê aqui, ó, tem um método de instalação aqui que ela considera essa situação. Só que ela fala o seguinte, ó, condutor isolado não pode. Aí seria somente cabo unipolar e cabo multipolar que estaria aplicado nessa possibilidade, certo? Agora, finalmente, né, o slide estava insistindo em aparecer, tá aí. Tá, e o que é condutor, né, cabo, lá, condutor isolado, cabo unipolar e cabo multipolar? Então, tá aqui o desenho de cada um deles para vocês prestarem atenção e saber diferenciar um do outro. Primeira coisa, eu vou fazer só uma remarca aqui. Quando eu falo fio e cabo, só para vocês fazerem uma diferença, tá? Fio, né, é o condutor sólido, maciço de cobre, tá? O cabo, ele é composto de vários fios, certo? Não necessariamente com a mesma seção. Então, por exemplo, esse aqui é um fio de 1,5 milímetro. Esse daqui também é um fio de 1,5 milímetro, tá? A foto aqui não faz jus, né, à mesma seção, mas quando eu falo seção, quer dizer que a área desse condutor e a área desse condutor são iguais, tá? Só a foto que está com um zoom diferente. De tal forma que essa percentual aqui de cobre, né, ela é equivalente a esse maciço, beleza? Qual que é a principal característica e diferença entre fio e cabo? Tem preferência de um para o outro? Não. Em termos de condução de corrente elétrica, tanto faz se eu usar fio ou usar cabo, tá? O que você percebe na forma de utilização dele? O cabo, ele é mais maleável, ele é muito mais flexível. O fio, ele é mais rígido, tá? Antigamente, né, põe aí uns 10, 15 anos atrás, o fio era mais barato que o cabo. Tá? A forma de construtiva era mais barato o fio. Então é muito comum você encontrar em instalações mais antigas o uso de fio. Hoje é muito mais comum você já encontrar o cabo flexível, tá? E a gente trabalha já com muito mais empregado o cabo flexível, beleza? Dos cabos, então eu gostaria que vocês prestassem atenção, né, que o que eu chamo de condutor isolado. Eu chamo de condutor isolado esse cabo, né, ou fio, onde ele vai ter o cobre e logo em seguida você já vai ter o material isolante, tá? Então vocês podem ver que já tem o cobre e você já vê o material isolante logo em seguida, tá? O que eu chamo de cabo unipolar, ele tem o cobre, ele tem o material isolante
E depois, por cima ainda, você tem uma capa protetora, tá? O que provê a isolação elétrica? É essa parte interna aqui do cabo. Essa, e no caso do cabo do condutor isolado, essa aqui, tá? Essa capa protetora é uma proteção mecânica apenas, tá? É uma proteção adicional, certo? Então você tem aí o condutor isolado, o cabo unipolar. O cabo multipolar, tá? Ele é a mesma coisa, só que ele tem, né, dentro da mesma capa de proteção, ele tem vários cabos, certo? E vocês podem observar que o cabo multipolar, ele pode vir nas duas formas, tá? Ele pode ser com a isolação, tá? Mais uma capa protetora, então ele poderia ser o caso, mas nesse caso aqui da figura não é. Vocês podem observar que os cabos internos são todos condutores isolados, tá? Então você tem o isolante e já vem o condutor. Então esse elemento aqui, tá? Você pode considerar ele como sendo um condutor isolado, mas o conjunto completo, né, de 3 condutores isolados que a gente chama de cabo multipolar. Beleza? Então isso aqui fica aí para vocês, né? Vocês sabem diferenciar aqui que é cada um, tá? Então naquela tabela depende do que você vai escolher, tá? A norma traz várias restrições onde que você pode usar condutor isolado, onde você deve usar cabos unipolares ou multipolares, tá? Onde que eu vejo isso? Bom, na própria tabela. Na própria tabela aqui vocês podem observar que aonde não pode ser usado condutor isolado, ele não está marcado, tá? Mas depois também, antes desses métodos de instalações, tem vários parágrafos na norma que indicam lá onde você pode e onde você não pode usar o condutor isolado, certo? A gente usa o cabo unipolar na maioria das vezes. No fim, no dia a dia, a gente acaba chamando isso de cabo, apenas cabo ou fio, passar os cabos, tá? Mas na hora de a gente fazer essa distinção, é importante saber o que é cada um para a gente poder empregar corretamente o material utilizado, certo? Então aqui nessa tabela tem só mais uma continuação para a gente poder ver, né? Você poderia ser bandejas aqui, né? Bandeja perfurada, bandeja aramada, eletrocalha, tá? A norma traz 72 tipos de instalações, então eu recomendo fortemente vocês derem um pulinho lá na norma, ela começa lá na página 90, para vocês verificarem todos os tipos de instalação que a gente vai estar trabalhando, ok? Bom, definido o fator de instalação, como que a gente vai estar instalado, a gente chega na parte de correção para cada método de instalação. Por que a gente faz isso? Porque a norma ela trabalha com o fator de temperatura, pensando no cabo instalado que não seja enterrado, né, a 30 graus. Então, se você tiver numa condição diferente de 30 graus, você tem que aplicar um fator de correção para a temperatura. Se ele estiver enterrado, né, a gente vai usar uma correção dependendo como está a resistividade térmica do solo. E a norma considera todos os cálculos como se fosse um circuito apenas. Então, se você tiver mais de um circuito passando no eletroduto, você tem que aplicar um fator de correção para esse agrupamento de circuitos. Então, a nossa corrente que a gente tinha calculado lá atrás, tá? Nós vamos ter que aplicar esses 3 fatores de correção e aí a gente vai chegar no que a gente chama de corrente de projeto corrigida ou IB', certo? Então, vamos ver aí cada um desses critérios. Então, eu estou aqui para aplicar esses critérios de correção. Vamos lá no primeiro, está relacionado com a temperatura. Então, está aqui, ó, lá na página 106 da norma, também de novo, ela traz a tabelinha onde você tem a temperatura ambiente, tá? E você tem lá de 10 até 60 graus, vocês podem ver aqui que o 30 graus, tá? Esse valor vale 1, tá? Que é o valor que a norma considera, tá? E aí você tem o tipo do material que está fazendo a isolação do cabo, tá? O PVC ele suporta até 70 graus em regime de trabalho. Aí você tem borracha EPR ou borracha XLPE, né? São 2 compostos termofixos, tá? E suportam até 90 graus, tá? Isso para uma temperatura ambiente.
Se estivermos trabalhando com condutores enterrados, né, aí mesma coisa, separação em PVC, separação em EPR ou XLPE, e aí você tem a temperatura do solo, tá? Mas essa temperatura do solo a gente usa só se estiver enterrado. Para o solo ele considera a temperatura de referência de 20 graus, certo? Então, por exemplo, vocês estão trabalhando em poste caldo, a temperatura embaixo do telhado. No verão, tá? Vamos pegar o pior caso, vai ser no verão. Então, nós vamos trabalhar aí, provavelmente, embaixo do telhado vai estar aí em torno de 35 graus, certo? Se fosse trabalhar em Uberlândia, eu trabalharia com 40. Você está trabalhando no Nordeste, tá? O trem está só de rachar, onde a temperatura do lado de fora já está em torno de 40 graus, tá? Embaixo do telhado vai estar 45, com certeza, tá? Então depende do local. Não, Ezequiel, eu estou trabalhando lá no sul do Brasil, o clima da cidade onde eu estou trabalhando, no verão tá ali a quente, deve estar aí 25 graus, tá? Então beleza, então você trabalharia tranquilamente com 30, tá? Esses aqui, né, abaixo aqui, depende do local onde ela está instalada, tá? Imagine que vocês estariam fazendo uma ligação, sei lá, numa indústria, dentro de uma câmara fria, por exemplo. Aí a temperatura ambiente de onde tem a instalação está em torno de 15 graus. Então são condições mais específicas. Para o nosso caso, que é uma instalação residencial, tá? Em Poços de Caldas, eu trabalharia aí com em torno de 35 graus. Tá? E aí, se a gente estiver usando cabos de PVC, que são os mais comuns, tá? O fator de correção seria de 0,94. Então, o meu primeiro K1 que eu trabalharia seria com valor igual a 0,94. Beleza? O próximo fator seria a questão de resistividade térmica do solo. Tá? Então, presta atenção. O K2 ele é só para quando você está enterrado. Se eu estou trabalhando com o solo, se você tem o teu circuito inteirinho enterrado, então você ia trabalhar com isso, tá? Com essa parte do solo. A norma ela faz o seguinte, ela traz uma consideração importante, que ela vai considerar que a resistividade térmica do solo, tá, é de 2,5 Kelvin por metro por watt. Tá? Isso coincide com o solo ali em volta da instalação da residência, onde você está fazendo a obra. Tá? Esse é um valor típico, tá? Médio ali para o Brasil, aqui na região sudeste, vai resolver. Se por acaso não coincidir isso, né, você não consegue ter certeza do tipo de solo que está ali em volta, e você vai medir essa forma de efetivamente para você calcular a resistividade térmica do solo, aí você tem métodos, né, que são trazidos pela NBR 11301, tá? E aí essa norma aqui vai te trazer como você vai trabalhar com esse tipo de resistividade térmica. Não vai ser o nosso caso, tá? A 5410 ainda traz o seguinte, se o solo com 2,5 Kelvin por metro para cada watt, Kelvin metro por watt, ele é um solo típico nosso, vai coincidir com a região do sudeste. Se você tiver solos muito secos, tá? Você vai ter uma resistividade térmica maior. Se você tiver solos mais úmidos, né, a água vai facilitar a condutividade térmica e você vai ter solos com resistividade térmicas menores. Tá? Aí você aplicaria cada um. Então, supondo que eu tenho um solo um pouco mais úmido, né, aí o K2 poderia ser 1,05. Tá? No nosso caso, tá, como vocês vão estar trabalhando com residência, vai estar tudo embutido na laje, não é o caso de vai estar enterrado direto no solo. Tá? Então, a maioria dos casos nossos, o K2 vai valer 1, tá? Ou praticamente não vamos usar. Ok? Deixem isso anotado. E por fim, o K3, que é o que vai mais influenciar no nosso projeto. Tá? O K3 está aqui na página 108 da norma, tá? E ele traz essa tabelinha aqui, onde você tem aqui na parte de cima o número de circuitos agrupados, tá? Então
Então, se você tem um circuito passando no eletroduto, você vai conferir essa coluna. Se você tem 4 circuitos passando dentro desse eletroduto, você vai conferir essa coluna, tá? Aí você vai depender do método que você está usando. Então, aqui no canto de cá, aqui ela te dá mais ou menos a referência, tá? Do método A até o F, tá? Aqui para o método C e aqui para o método E até o F também. Tá? Mas aqui, ó, como é que eu vou distinguir esse daqui de cima, por exemplo, desse daqui de baixo? Tá? Aí está na primeira coluna aqui, ela ajuda a gente a entender melhor o que ela está considerando. Então, se o teu circuito está em feixe, né, é agrupado, você passou um enforca-gato ali, uma abraçadeira, e ele está ao ar livre, ou ele está depositado sobre uma superfície, ou se ele está embutido em conduto fechado. Opa, conduto fechado, né, não está destacado aqui à toa, que seria o nosso caso. Tá? Então, eletroduto embutido, né, que seria essa parte aqui. Então, nós trabalharíamos com essa linha. Bom, imaginem vocês, eu tenho 3 circuitos passando no meu eletroduto. Beleza, teu K3, tá, equivale a 0,7. Beleza? Esse aqui, ó, eu tenho 5 circuitos. Então, K3 seria 0,6. O que isso significa? Significa o seguinte, se você tem 5 circuitos passando num eletroduto, eu vou reduzir o que a norma considera para a capacidade de corrente daquele cabo em 40%. Tá? Por quê? Porque você tem 5 circuitos, cada um trabalhando na sua temperatura de trabalho, de regime. E um circuito está passando do lado do outro. Né? Então, o circuito que está do lado esquerdo atrapalha o circuito do lado que está do lado direito. Todos eles se aquecem. Então, está todos os circuitos se aquecendo dentro do eletroduto que acaba aquecendo todo mundo. Então, eu não posso considerar apenas o funcionamento de um circuito. Eu vou considerar ele e, se tiver outros do lado, também. Tá? E esse fator de temperatura é um dos critérios, né, que vão ser importantes para a gente não deixar aqueles condutores não semelhantes agrupados. Não sei se vocês estão recordados, mas eu lembro que eu falei para vocês que você tem um cabo de 1,5, né? Aí depois eu tenho um cabinho ali de 2,5, um cabo de 4, um cabo de 6, né? E por aí ia, né? Pontinho, pontinho, pontinho. E condutores semelhantes são aqueles que estão, né, numa faixa de 3 seções padronizadas, de tal forma que, se você tem um circuito que está ali com a seção de 1,5, você não pode deixar um cabo de 6 milímetros junto dele. Por quê? Porque a temperatura de trabalho desse cara aqui, né, embora seja 70 graus, mas vamos chutar aí, com 50 amperes passando aqui nesse cabo de 6, vai gerar uma quantidade de calor que pode, né, danificar esse cabo de 1,5 que está ali trabalhando com no máximo aí 17, 20 amperes. Tá? Então, é questão térmica, por isso que a gente limita essa questão de um cabo muito fininho passar do lado de um cabo muito mais grosso por conta de temperatura, tá? Não exceder o limite da isolação do cabo. Fechou? Então, junta tudo isso, tá? Então, você tem a corrente de projeto que a gente calculou, né, que está relacionada à quantidade de potência que você separou para o circuito. Nós já sabemos, né, qual o método de instalação que seria o nosso forma de colocar o eletroduto dentro da edificação, tá? E aí fica faltando, né, saber o que seria esses condutores carregados, o que a norma considera como número de condutores carregados. Tá? Número de condutor carregado é tranquilo. Tá? Se você tem um circuito monofásico a 2 condutores, ou seja, fase e neutro ou fase e fase, tá? Você tem a corrente passando num circuito e voltando no outro. Então, você tem 2 condutores carregados. Tá? Se você tem, por exemplo, daqui 2 fases sem neutro, tá aqui também, mesma coisa. Então, nós vamos provavelmente usar esse, né, situação ou essa situação.
Se vocês estiverem trabalhando com circuitos trifásicos, aí você tem trifásico sem nêutro, está aqui 3 condutores carregados, ou se estiver trabalhando com trifásico com nêutro, você pode ter 3 ou 4 condutores carregados. Por que 3 ou 4? Se o circuito estiver equilibrado, né, não tem corrente no neutro, então 3 condutores carregados. Se o teu circuito estiver desequilibrado, tá, tem corrente no neutro, e aí você trabalharia com 4 condutores carregados. Se vocês observarem aqui na tabela, eu tenho opção só com 2 ou com 3. E com 4, como é que eu faço? Com 4, se aplica um fatorzinho de 0,86 em todo mundo ali para poder fazer essa consideração. Certo? Então, nós estamos trabalhando no nosso projeto, possivelmente com 2 ou 3 circuitos carregados, né? Vai ser ou fase-fase ou fase neutro. Tá? Nesses dois casos, a gente vai estar sempre trabalhando com 2 condutores carregados. Tá? Então, eu consigo, com isso, eu consigo calcular a minha corrente de projeto corrigida. Tá? Vocês já sabem o fator de correção para temperatura. Isso aqui, só se estiver enterrado, você vai ter o fator de correção para a resistividade térmica do solo. O K3 seria relacionado a agrupamento de circuito. Com isso, eu tenho a minha corrente de projeto corrigida. Então, vocês fazem a conta. Tá? Faz a continha, olhou lá, nós tínhamos separado lá nossos circuitos no máximo em 10 amperes. Tá? Vamos supor aí que o K1 de vocês tem dado 0,96 e o K2 igual a 1. O K3 para 3 circuitos agrupados seria 0,7. Tá? Seria essa situação aqui. Ó. Ok? Então, seria 10 amperes dividido por isso aqui. Deixa eu abrir minha calculadora. Opa, apertei o botão errado. Volta. Vamos abrir a calculadora aqui. Só para a gente rapidamente fazer uma continha. Então, 0,96 vezes 0,7. Vai dar aí 0,672. Então, 10 dividido por isso. Aqui, deixa eu inverter. Cadê o inverter? Onde que está isso? Está aqui. Então, vai dar essa continha aqui, dá 14,88. Então, nessa situação hipotética, nossa, daria 14,88. Essa seria a nossa corrente de projeto corrigida. Tá? O que eu faço com esse 14,8? Então, eu pego o método de instalação que eu vou estar utilizando, 2 condutores carregados, e eu venho aqui. Esse valor de corrente que está aqui na tabela, tá? É a máxima corrente que o cabo suporta. Tá? Então, basta eu pegar o primeiro valor maior que 14,88. Então, 1 milímetro não serve, o de 1,5 milímetro, nessa condição B1, 2 condutores carregados, ele suporta 17,5. Tá? Então, esse circuito nosso poderia ser utilizado um cabo de 1,5 milímetro quadrado. Se aqui tivesse dado, não tivesse dado 14, tivesse dado, por exemplo, né, aí eu vou mudar todos os valores aqui. Se, por exemplo, tivesse dado 23 amperes, tá? Eu viria aqui de novo na mesma situação, B1, né, 2 condutores carregados, 17 já não me atende, o primeiro que atenderia seria esse aqui. Né? Eu venho aqui para o lado de cá e observo que esse aqui que está me atendendo seria um cabo de 2,5. Certo? E é assim que a gente vai trabalhar. Respiraram? Beleza? Pega o café. Tá? Com isso a gente acaba o segundo método, que seria o método de capacidade de condução de corrente. Beleza? Próximo método seria o que é de tensão. Ok? Vamos lá.